Raquel é dirigente do WRI, World Resource Institute, uma organização internacional especialmente voltada para essas questões ambientais, né? A Raquel é uma liderança feminina super relevante, é uma ativista da causa do meio ambiente e da causa de gênero, com uma criatividade muito legal, um envolvimento muito grande, na busca de soluções que são muito reais, muito voltadas para o dia a dia das pessoas. Raquel, uma das coisas que a gente vê quando lida com essas grandes agendas de restauração é justamente a parte da restauração natural, né? Principalmente reflorestamento. O Brasil tem uma agenda super agressiva, super ambiciosa nesse campo. Como é que você vê o desenvolvimento desse processo? Vejo com muito bons olhos. Eu acho que o Brasil é o país que pode dar o exemplo para o resto do mundo. A gente tem um acúmulo de conhecimento na ciência, tem política pública, a gente tem um compromisso global, né, de restauração no âmbito da Convenção do Clima. Tudo isso está apontando na direção da restauração, que pode ser com fim ecológico ou produtivo e econômico, né? É possível fazer uma restauração de paisagem trazendo espécies que no médio e longo prazo vão trazer um retorno econômico, mas que é a poupança do seu filho, é a universidade, é um recurso para a sua aposentadoria. Então a economia florestal tem isso de bom, eu acho, de permitir que a gente enxergue para as próximas gerações. Imagino que uma das oportunidades é combinar com o pagamento de serviço ambiental, né? Que é reconhecer o valor de uma maneira mais ampla, né? Pagar por serviço ambiental é pagar para o produtor rural ou para quem detém aquela área ambientalmente conservada um valor, reconhecendo que o serviço que ele ou a sua família, junto com o meio ambiente, prestam para a sociedade. E a gente tem uma riqueza muito grande étnica também, no Rio Doce, com várias etnias. E acho que o pagamento do serviço ambiental pode fazer uma combinação muito interessante. E é uma riqueza, né? É quase que um legado que essas comunidades trazem para nós. Não dá para trabalhar se não for em rede, se não for num coletivo, em fazer um pacto, tem que ter todas as partes felizes no final do dia, construir uma visão de futuro para poder atrair. Então todos acho que tem que fazer parte do pacto para construir um resgate de uma paisagem. A gente vive num momento em que isso é fundamental, seja para a segurança hídrica, combate às mudanças climáticas, segurança alimentar, criar mais corredores para os animais poderem circular. E a gente sabe que grandes predadores estão desaparecendo porque não conseguem circular por floresta. Então é um círculo ganha-ganha, né? Como é que as cidades se inserem nesse contexto? A gente chama um programa de Cidades pelas Florestas. Nós identificamos uma oportunidade dentro da nossa organização de estar conectando o trabalho que a gente faz em cidades com o trabalho que a gente faz de florestas, olhando primeiro para o núcleo da cidade, onde estão as áreas verdes, o que a gente pode recuperar, o que precisa conservar, o que precisa melhorar, para a gente ter qualidade de vida, porque o verde é a conexão da gente com a tranquilidade, né? Sabe-se hoje que o verde é muito importante para as pessoas viverem com um pouco mais de tranquilidade. No segundo círculo da cidade é no entorno. A água que abastece a minha torneira vem de alguma área conservada no meu entorno. E essas áreas estão sendo degradadas mais e mais. As nascentes. As nascentes. Então, recuperar essas florestas do entorno é o nosso segundo foco. Então, trabalhar com os grandes movimentos que já trabalham com restauração de nascentes e de mata ciliar é fundamental. E o terceiro ângulo, o terceiro círculo, é a floresta lá distante, mas que eu tenho uma conexão porque eu tenho uma mesa feita de madeira dentro da minha cozinha, ou a minha cadeira é feita de madeira, o meu armário é feito de madeira. Eu consumo madeira que vem da floresta. Se eu não cuidar para que essa madeira venha de uma origem legal e bem manejada, eu estou promovendo o desmatamento. Então nós urbanos temos muita responsabilidade pelo desmatamento. Então, é muito legal essa ideia dessa visão concêntrica, né? De que é justamente no entorno das cidades onde está a maior riqueza da preservação do seu potencial hídrico, né? E se a população da cidade se engaja com isso, se potencializa muito essa agenda de restauração, né? A gente tem uma visão global de que até 2030 o planeta deveria restaurar 350 milhões de hectares de floresta ou de cobertura vegetal para poder ter esses serviços ambientais garantidos. Então, em vários países a gente se engajou, principalmente naqueles países onde tem muito potencial de restauração. O Brasil é um dos que mais tem.
E quando a gente olha para um território, a gente está olhando para os atores também. Então, é fundamental a gente engajar os atores nesse esforço para que eles sejam donos do processo de restauração. É um processo muito virtuoso, é muito bom, porque as pessoas percebem que elas podem aportar para a melhoria da qualidade de vida e de produção na sua região. Isso vai gerar emprego. A restauração ela é uma agenda positiva, ela é uma agenda para cima, uma agenda de esperança. Já tem muito estudo hoje em dia sendo publicado demonstrando o valor do verde para a saúde humana, porque isso é qualidade de vida. A gente sabe que a gente vai estar com uma população em 2050 de 10 a 11 bilhões. Para alimentar essa população, a gente vai ter que restaurar a capacidade de produção. A maior parte das pessoas hoje vive em cidades, ela perdeu essa conexão com a floresta e com a natureza. Então, fazer essa reconexão é fundamental para que ela, na hora de votar, escolha alguém que está preocupado com isso também, porque aquela é uma preocupação dela. Raquel, e as mulheres? Como é que você vê esse processo do engajamento das mulheres, você sendo uma das lideranças nesse campo também no Brasil, né? Olha, primeiro eu acho que tem algumas agendas de curto prazo e o mais óbvio é atrair as lideranças femininas já presentes na região, mapeá-las, identificar o que elas têm para dizer, o que elas gostariam de fazer e tudo mais. E uma agenda que é de mais médio e longo prazo, que é desconstruir uma cultura de patriarcalismo que tem milênios, que não é do Brasil, não é de agora. E isso leva muito mais tempo, isso tem que ser, acho que, introjetado nos processos de educação. E as mulheres que já são líderes, já estão liderando processos, elas têm muito mais facilidade e legitimidade para compor este outro movimento. E elas mesmas certamente precisam de ajuda. Eu não cheguei onde eu cheguei sem estudar muito e conversar com outras mulheres e me espelhar em outras mulheres. E tenho tanto a aprender e aprendendo muito com as novas gerações. As mulheres mais jovens, elas estão muito antenadas e preocupadas e demandando. Eu aprendo muito com elas no dia a dia. E lá no Doce tem essa oportunidade, né? A gente precisa olhar para o lado cheio do copo e ver que se esses atores todos juntos se somarem, vamos dizer, um grande projeto de desenvolvimento rural, econômico pode acontecer. Obrigado. Obrigada a você. Vamos Muito lá, obrigada. né? Vamos. Continuamos.